Heavy Girls na área. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Que a Nath, né, já me conhecem. Antes de tudo, né, antes da gente começar o vídeo com o tema de hoje, queria já que vocês deixassem um like, compartilhassem, seguissem a gente nas redes sociais, ativa ali o sininho da notificação para sempre ficar por dentro dos vídeos que a gente vai colocando aqui no canal Heavy Culture. Então, né, hoje, mais um vídeo do canal, do nosso quadro Heavy Girls, e hoje eu tenho aqui a presença das maravilhosas Ellen e Camila. Camila já é da casa, né? Já participou com a gente de alguns vídeos, e temos aqui a novata, hoje a Ellen, né? As duas, né, são do canal Palheta Musical. Então, Ellen, apresente-se. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu sou a Ellen, sou uma das membros do Palheta Musical. Estou nessa jornada desde 2020, junto com a Camila, a Débora e a Ana Paula. E é isso. Fazemos vídeos sobre diversos assuntos da música, diversos gêneros musicais. E estamos aí para contribuir com esse canal maravilhoso que é o Heavy Culture e com o Heavy Girls também. Então, eu quero agradecer, né, por ter aceitado o convite, vocês terem aceitado o convite, tirado um tempinho aí, né? A gente teve alguns perrengues aí para conseguir gravar esse vídeo, quase que não sai. Então, Camila, seja bem-vinda novamente, né? Então, apresente-se também. Muito obrigada. Para quem já assistiu aos outros vídeos aqui do quadro, já me conhece, mas se esse é o primeiro, eu sou a Camila, sou também do Palheta Musical. Como a Ellen disse, a gente faz vídeos sobre diversos assuntos, cada uma, somos 4, né? Então cada uma foca um estilo musical, em outros, assim. Vídeos regularmente a cada 15 dias. E é isso, gente. Então, né? Então hoje, tema de hoje é um tema um pouco polêmico, né? Mas eu acho que é bacana, é uma discussão saudável, né? Antes de tudo, a gente está aqui para fazer uma reflexão, né? Porque né, pelo menos eu acredito que todo comportamento tem um motivo, né? Tudo tem um porquê, nada é do nada, né? Nada acontece assim, comportamento, tudo tem a consequência, né? Vamos dizer assim. Então, o tema de hoje são letras misóginas. Então, cada uma selecionou aqui uma letra de música que diríamos que tem um conteúdo, uma letra um conteúdo um pouco machista, né? Vamos dizer essa palavra, que eu acho essa palavra uma palavra tão feia, essa palavra machista, né? Por si só, uma palavra estranha, né? Mas nosso negócio que não é, né? Vamos dizer assim, botar um martelo, dizer que a gente, né, acha que tudo é machismo, que tudo tá querendo falar mal da mulher, levar para o outro lado. Mas a gente sabe que existe, né? Existe ainda, e tem que ser falado, né? Mas mais como uma reflexão, talvez alguns que assistam o vídeo vão concordar com a gente, outros não, mas, que nem eu falei, a ideia aqui é ser uma discussão saudável, só uma questão reflexiva, né? Trabalhar ali com um pensamento ativo, que eu acho isso bem, bem interessante. Então, quem vai começar, então, falando? Ellen. Ok, eu fiquei com a primeira... Fiquei com a primeira polêmica, né? Então, vamos lá. Então, a música que eu escolhi é a música My Mistake, da banda Folhas, banda brasileira de rock progressivo. A banda Folhas tem até um relativo sucesso, né, na cena do rock progressivo, mas não é tão comentado igual outras bandas, igual Só Nós de Cada Dia, ou Terreno Baldio, Bacamarte, enfim. Mas é uma banda ali que fez um sucesso lá nos anos 70, aqui no Brasil, principalmente por conta dessa música, né, que é a música My Mistake, que faz parte do álbum Dead Faces, de 1973. E ela é uma música que, ela, embora seja cantada em inglês, né, os membros da banda resolveram escrever essa música em inglês, até por conta da época, porque eu vou dar uma pequena contextualizada aqui, porque assim, na época da ditadura militar, embora eu queria até ter trazido esse artigo, porém eu não consegui achar, eu lembro que eu li isso bem numa época em que eu estava
Algumas pessoas compartilharam uns artigos no Facebook bem bacanas, né, falando a respeito da música durante a ditadura militar. E aí tem um desses artigos que fala, né, que como uma das formas que os militares encontraram para barrar principalmente os artistas brasileiros que faziam músicas de protesto na época, era muito comum eles importarem músicas internacionais, que algumas, inclusive, nem fizeram tanto sucesso assim nos países de origem, mas acabaram fazendo um sucesso no Brasil, né, na época, até porque na ditadura militar, além de tudo, tinha como um dos focos, né, imitar os Estados Unidos, então eles queriam que o Brasil tivesse um contato ainda maior com músicas internacionais, até como criar ali uma cortina de ferro para mascarar tudo que estava acontecendo, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque por conta desse fenômeno, né, de eles importarem muitas músicas internacionais, de trazerem essas músicas de vários lugares do planeta, e na maioria delas eram músicas em inglês, quando não eram músicas em inglês, eram músicas ou espanhol ou italiano, né? Nessa época também era muito comum eles escutarem música italiana. Aí alguns artistas brasileiros também resolveram ir nessa onda, né? Desculpa. E o Folhas foi uma dessas bandas, tanto que quando eles começaram a carreira, lá no finalzinho da década de 60, eles faziam covers de músicas internacionais, né? Tem até covers que eles fizeram da música do Procol Harum, né? A mais famosa deles, né? A Pale Shade of... A White White Shades. of Pale, yes. É. Isso mesmo. Um nominho grande. Aí, então, né, em 1973, eles lançaram Dead Faces e tem essa música My Mistake, uma música que na época fez grande sucesso aqui no Brasil, chegou a ficar em primeiro lugar nas paradas da época. E aí, o que acontece, né? Essa é uma música que passou completamente despercebida na época, por ser uma música cantada toda em inglês e por ter muitas linhas de teclado, por ter aquele som melancólico, bem progressivo, bem característico do rock progressivo, né? Muita gente associava isso a uma música romântica, uma música... Nossa, que música linda, né? Só que aí, anos depois, foram descobrir que a letra falava de um feminicídio, em que o cara, ele conta, né, na história que ele viu a mulher dele traindo ele com outra pessoa, ele foi lá e se sentiu no direito de matá-la com um tiro, e ela morreu, né, com esse tiro certeiro, e ele foi parar na prisão e ele se diz automaticamente arrependido, né? Essa é uma história que, assim, na época, quando eu fiquei sabendo da história dessa música, eu já achei muito absurdo só pela temática da letra. Mas aí, pela forma de como eles cantam essa música também, eu percebi que eles dão uma bela de uma romantizada, né? Ai, eu matei minha mulher porque ela me traiu, eu estou tão arrependido, olha como eu estou sofrendo. Foi uma questão assim que acabou sendo um fator predominante para trazer essa letra para cá, porque naquela época, né, era muito comum, infelizmente, inclusive dentro do rock and roll, né, esses artistas fazerem esses tipos de letras, muitos deles inspirados no que estava acontecendo lá fora, né? Eu estava até lendo um artigo antes de fazer esse vídeo, em que não há uma certeza, mas dizem que eles se inspiraram na música Hey Joe, do Jimi Hendrix, que tem uma temática parecida também, né? Do cara que matou a namorada e depois fugiu para o México. Então, eles meio que pegaram essa inspiração da música do Jimi Hendrix para fazer My Mistake, o que por si só já é uma coisa muito problemática. E assim, né, esse lance deles fazerem essas letras misóginas dentro do rock and roll, embora eu não tenha uma total certeza, né? Quando eu falo total certeza, eu não tenho artigos que comprovam isso. Mas o que eu percebo é que depois que depois de 1954, quando o rock and roll começou a ser dominado, né, principalmente pelos artistas brancos, não estou falando que na época antes disso não acontecia, lógico que acontecia, até porque o blues, né, que é um dos estilos de músicas que influenciou na formação do rock and roll,
a maioria das músicas, infelizmente, são muito misóginas, então a gente já tem essa raiz aí. Só que depois de 54, isso ainda ficou muito mais evidente, que foi, de uma certa forma, foi inserido no rock, né? Esse estereótipo, no estilo de música muito masculinizado, né? Uma coisa muito voltada para o homem branco hétero cis. Então, tudo que tinha relacionado ao masculino era, de certa forma, era exaltado no rock and roll, né? A questão da agressividade, a questão das letras com uma certa violência. Isso na década de 70 era ainda mais evidente, né? Porque foi uma das épocas em que esse machismo ficou ainda mais evidente, né? Ficou ainda mais romantizado, até pela questão do contexto mesmo da época. A gente tinha a questão de que as mulheres dentro da cena do rock, elas eram tidas apenas como as groupies, mulheres que tentassem fazer música na época, muitas das vezes eram boicotadas e algumas nem chegavam a fazer álbum. Quando fazia, elas rapidamente tinham que voltar para o ambiente doméstico, porque rock era considerado coisa de homem na época. Então, a gente percebe, né, que My Mistake do Folhas, na verdade, ela é só um reflexo, né, do que estava de toda uma esfera, né, de todo um ecossistema, digamos assim, né, do rock and roll, em que tudo era feito para o homem, né? Então, qualquer música que fosse escrita era do homem contando para outro homem, né? E foda-se o que a mulher pensasse na época, né? Então, assim, é até por isso que eu acho que essa letra ela romantiza demais essa questão do feminicídio, porque olha como o eu lírico é sofredor, né? Nossa, ela foi tão babaca com ele, né? Ele teve que matar ela. Ele foi parar na prisão, mas foi tudo por culpa dela. Se ela não tivesse traído, isso nunca teria acontecido, né? Então, assim, a gente vê Talvez muitas. ela até Essa... passa batida, né? Não querendo te cortar, porque se pegar o título My Mistake, meu erro, Sim, passa, aí você vai ouvindo a letra, aquela melodia linda, maravilhosa, você ouve a palavra My Mistake, é meu erro. Pô, então ele tá arrependido de ter feito. Certo, eu tô tentando fazer uma análise assim, baseada no título e quando você escuta a letra, quando você escuta a música. Aí você olha o erro, parece que o cara fez, realmente dá, não, não dá a quem, se você for escutar a letra e não prestar atenção do que aconteceu, que foi, pô, o cara matou, né, a mulher. Ele romantiza isso, justamente o título, de repente, se tiver, o problema não é falar sobre o feminicídio, mas a forma como foi falado. sim, exatamente. Porque Então, os últimos trechos da música, principalmente, né, ele fala que, por exemplo, eu não serei mais o mesmo homem. E essa parte aqui me pega muito porque ele não fala, ele não me parece um arrependimento realmente sim, profundo. Parece mais que eu não serei mais o mesmo homem porque agora eu sou um assassino. Eu mas eu não não, lembro, eu não Presidiário. me arrependo do crime, mas na de letra não certa forma. cita nenhum momento, né? My mistake, né? Acho que não cita Sim, nenhum. Não cita, não né? sinto em nenhum momento. Ele apenas conta a história para justificar o assassinato. Mas no refrão, E por exemplo, não fala my mistake, não tem essa. Eu não lembro sim, dessa letra. Então, justamente jogou, vamos jogar esse nome my mistake para não parecer que a letra é tão tá falando de Foi só uma exatamente, escorregada, foi só uma escorregada que teve. escorregada, né? porque se E só para aparecesse no finalizar refrão, aqui e só para finalizar aqui o pensamento, né, dessa música, a respeito de My Mistake também, né, por ter tido mesmo anos depois que essa música ela foi feita e que descobriram a tradução dela, né, as pessoas tratam essa música como uma espécie de absurdismo. Olha, a música bonita do Folhas, que traz um significado obscuro, mas nunca fala a respeito da misoginia intrínseca dentro dessa música. É sempre, Não tem o olha só, questionamento. não tem um questionamento, é apenas a letra sinistra. Então, eu acho que por isso que eu quis trazer essa música para cá, E porque tem também o lance que na época era meio que se o cara matasse a mulher porque ela traiu, era o crime não era tão terrível. Tinha uma lei que eu não lembro exatamente sim, até quando ela estava em vigor, mas tinha algo assim, né, que se fosse
se matasse a mulher por conta de traição, que no caso é adultério, né? Então É era meio que adultério. justificável Era meio que esse crime. justificável. Não, e o pior de tudo é que, assim, né? A censura na época, nossa, uma beleza, né? O povo só censurava as músicas realmente boas, né? Essas músicas tipo assim, ninguém tava nem aí. Acho que na época o povo nem tinha conhecimento de outra língua, né? E o pior de tudo é que assim, né? A população escutando essa música, achando que era uma coisa linda, mas até aí a população não tem a população naquela época não tinha obrigação de saber disso. Mas o que eu fico absurdada mesmo é com os anos depois, né? Porque o Folhas ainda tem um grande retorno, principalmente nos streams, né? No Spotify. Tenho certeza que muita gente vai lá para escutar My Mistake, né? Vê a letrinha lá escrita no Spotify, e aí não se questionam de nada, acha que, não, ainda tem o agravante também de que, é música antiga, foi feita em 73, não, vamos passar um pano para os caras, sendo que na É época, só pegar os comentários do YouTube, gente. É só pegar lá. sim, Você vai ver o pessoal. bons Nossa, olha essa tempos, letra, né? A letra é meio esquisita, mas a música é tão boa, não sei o a quê. música é linda. Não, e o pior de tudo é que eu fui entrar no TikTok hoje, né, para ver se tinha algum canal de música, né, que tinha falado dessa letra, né, de My Mistake, e eu só via lá todo mundo fazendo montagem daqueles conteúdos, né, aquelas páginas de flashback falando bons tempos, escrito bons tempos no vídeo, e lá tocando essa música. Inacreditável. Pois é que Cara, passa batido, né? Justamente a passa gente passa batido. Então, bom, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Então, Eu acho que é isso mesmo, assim, né? É começar a questionar a respeito dessas músicas, assim, porque por mais que seja uma música velha, tinha outras pessoas na mesma época que acho que já estavam fazendo umas músicas mais bonitas, até falando mesmo. O que eu acho mais bacana, o que eu acho assim, né, mais, não diria bacana, mas o que eu acho mais que deixa esse lance aí do Folhas ainda pior, que tinham até mesmo homens fazendo letras falando de mulheres de uma forma um pouquinho mais honesta, digamos assim, né? Um pouco mais humanizada. Então, é, é realmente um absurdo, não dá para passar pano, infelizmente. é, Não, não dá. porque justamente acho que tem aquela coisa, né? Aquele apego melódico. Sim, Eu tenho isso, entendeu? Com apelo melódico. Então, você ouve aquela melodia linda, maravilhosa, aí você já tá com aquilo na cabeça. Putz, já gostei desse riff, gostei dessa melodia, da voz. Aí você vai olhar a letra, de repente dá aquela brochada, assim, vamos dizer. Mas aí você lembra da melodia, eu falei, mas a melodia é tão bonita, daí você não consegue. Eu, pelo menos, tenho um pouco disso, você não consegue. E quando você só lê a letra muitos anos depois, que você nem se ligou, sim, esqueci de procurar. Aí depois você já tá gostando tanto da música, que aí você vai ler a letra e fala, cara, e agora? Exato. O que eu faço? acontece demais, infelizmente. Sim. Então, esse negócio de passar batido, né? Então, eu trouxe uma outra música também, que acho que passou batido para muita gente. Eu tinha lido até um artigo sobre essa música, que os caras dessa banda perguntaram se eles tiveram, pro guitarrista da banda, se tinha feito essa letra baseada em uma história real. Ele fala que não. Mas, enfim, mesmo sendo verdade ou não, eu comecei aí eu já gostava dessa música, sou apaixonada por essa música, tenho que falar que eu gosto dessa música. E aí depois eu li esse conteúdo, que eu li esse artigo e tal, essa entrevista, um trecho de entrevista, não lembro o que foi. Fui pegar a letra para realmente analisar ela. Uma coisa é você ouvir ela, pensando em melodia e olhando um clipe. É totalmente diferente de você pegar a letra e só ler ela, mas analisar ela realmente. É totalmente, pelo menos para mim é assim. Você fazer uma análise de letra é totalmente diferente, porque quando você vê o clipe, você escuta aquela melodia, a gente acaba sendo influenciada por essa melodia bonita, por aquela voz maravilhosa, aquele videoclipe lindo, maravilhoso, mas a gente não presta atenção. Aí isso acaba sendo, como é que eu vou te dizer, uma distração, né? A gente não realmente prestar atenção de fato na letra. Não que não vai entender a letra, mas o romantismo, né, que é jogado em cima da letra. Então a letra que eu trouxe... Só pra antes de você falar qual que é a letra, só
fazer um parênteses aqui. Esse negócio que você falou que o clipe influencia, isso é realmente verdade. É que eu não vou lembrar o nome agora, porque é um nome russo, mas tem um cineasta lá dos primórdios do cinema em que ele comprovou isso. Ele pegava uma imagem, um vídeo de um cara só olhando para frente e fazia montagens. Ele fazia o cara olhando para frente e depois olhando, aparecia a cena de uma mulher comendo. Aliás, desculpa, de um prato. Então você pensava, ele tá olhando porque ele tá com fome. Aí depois é a mesma coisa, o cara olhando, e depois aparecia, acho que é uma criança, não lembro. Então você fala, putz, o cara é pervertido. Então, tipo, a imagem influencia demais no que a gente tá. Na imagem que tá querendo passar, na mensagem que quer passar. Então, se você pega uma letra que já é bem poética, de certa forma, né? Que tem essas ambiguidades, as metáforas, e você joga um clipe em que vai te trazer mais isso, então é que você dificilmente vai conseguir pensar na letra e sim na mensagem que eles querem passar com esse todo. Então isso até que é bem perigoso mesmo. Sim, é aquele romantismo, né? Aquela coisa. Tem nos próprios clipes um pouco do. Por isso que eu falo, né? Se for para falar de. Se vamos falar agora o português chulo, para falar de putaria, vamos dizer assim, que seja escrachado. Que escrache de uma vez, não fique passando pano, não fica querendo dizer, que é bonitinho. Então, que nem método Motley Crue, entendeu? Vamos fazer um clipe, vamos falar de coisa, vamos falar de sexo, drogas, vamos falar de alcoolismo e droga, vamos fazer um clipe com mulher mesmo dançando, fazendo striptease, que seja assim, entendeu? Uma coisa escrachada. Agora ficar romantizando, e daí dá aquele efeito, entendeu? De que isso é normal, entendeu? Não sei se... Ou de que eles são melhores porque estão fazendo isso de uma forma mais puritana, com muitas aspas. Sim. Exatamente. Né? Aquela coisa de a falsa ilusão, né? Assim, não, mas eu só estou fazendo essa letra que fala de putaria, vamos dizer assim, mas não é. E na verdade entendeu? Então já pegue, bote mulher fazendo striptease mesmo, aquelas coisas bem, que se diz, aqueles fetichismo, tudo. No prog é o que mais tem. Prog é o que mais tem essas letrinhas falseadas aí, falando de putaria. Então que escracha de uma vez. Eu sou dessa seguinte opinião, até porque eu penso, mas isso também, enfim, depois tem uma questão um pouco até histórica em cima. Eu vejo a música, os anos 80 principalmente, como algo de personagem, vamos dizer assim. Eu encaro muito como um personagem, como uma libertação, aquilo ali, uma curtição. Eu vejo isso para mim como a cena nos 80. É uma forma, uma válvula de escape, até mesmo por questões históricas que tinham acontecido antes. Né? Então, mas assim, depois a gente vai abordar um pouquinho mais essa questão. Mas assim, a letra que eu trouxe passou batido para mim. Mesmo entendendo a letra, eu não tinha pego alguns pontos na letra que realmente fizeram pensar, putz, essa letra aqui é meio pesada. Que é a letra da banda chamada Oldfield, que é uma banda britânica, e a música se chama Your Love. Tem trechos, e se você olha o clipe, é aquela coisa meio romantizada, que até começa o clipe com o carinha, né, o vocalista entrando, olhando para a menina, assim, que estavam gravando, acho que o videoclipe, no clipe, né, fazendo a cena da gravação do videoclipe. Aí ele olha para a menina, eles têm aquela troca de olhar, assim, aquela coisa meio amor à primeira vista, sabe? Você olha assim, parece que é uma coisa, né, um romantismo lindo, né? Mas na letra não é bem isso. Quando você vai pegar a letra, aí que eu falo, a questão de você ver um videoclipe, ouvir aquela melodia, aquela letra, você ouve a melodia, a voz, aquilo vai te envolvendo de uma certa forma tão grande que você acaba esquecendo de pegar uns pontos na letra que você pensa assim, putz, esse negócio não é bem isso não, é outra coisa. Então, depois de, pegar aquela letra mesmo, eu ter sido totalmente envolvida por aquela melodia, videoclipe, aquela coisa meio romantizada, eu pensei, não, vamos pegar a letra agora e vamos realmente analisar ela, sem ouvir ela, sem, tipo assim, desapegar da questão melódica, que eu acho linda, as vozes, a melodia, o instrumental em si, vamos só análise da letra, pegar a letra como se estivesse lendo um texto mesmo. Aí tem trechos ali que realmente me deixaram com a pulga atrás da orelha, sabe? Por exemplo, ali, o primeiro trecho já começa assim: Josie's on vacations far away. A Josie está de férias bem longe. Come around and talk it over. Então, tipo assim, traição, né?
Aí, depois tem uma parte que é o refrão. I just wanna use your love tonight. Eu só quero usar o teu amor eu só quero usar o teu amor hoje à noite. Só isso que eu quero. Então, aí você vai cantar aquele refrão. I just wanna use your love tonight. Aí você vê aquela palavra love, né? Tu já vem aquela coisa, I love, é coisa bonitinha, é amor. Mas não é, querido. É só carnal ali, te usar e tchau pra ti. Não só por causa desse trecho em si, porque mais pra frente na letra, aí fica nesse refrão. Stay the night, but keep it under cover. Fique à noite, mas mantenha isso em segredo. Então reforça aquela ideia do quê? De traição. E o negócio piora, porque ali, mais perto do final, as you're leaving, please would you close the door? Tipo, assim que você sair, por favor, feche a porta. Tipo assim, só realmente usou Tchau e benção. Tchau e benção. Não falou mais nada, sabe? Tipo assim, quando você olha essa letra, aí você para pra pensar, meu Deus, mas fizeram um videoclipe, trabalharam em cima do videoclipe, fizeram toda uma coisa romantizada e passa batido, entendeu? Passa batido esse tipo de coisa. Pra mim, passou batido. E, enfim, também não sei, porque às vezes eu também tenho um pouco certa dificuldade para entender essas coisas subjetivas, às vezes passa batido para mim. Eu só muita repetição para conseguir pegar algumas subjetividades. Mas é aí que tá, né? Como as coisas acontecem na música, né? E eu acredito que até hoje em dia, assim, não estou falando só nos anos 80, mas anos 70, as coisas passam batida. Quantas músicas, de repente, que tem aí dos anos 80, que a gente ouve, canta e nem sabe do que se trata. Não, mas até em português mesmo, várias letras aí, aquela do Claudinho Bochecha, que ele fala que a menina tem acho que 12, 14 anos, sei lá, a gente cantava isso pra caramba e nunca percebeu nada. Aí um belo dia alguém percebeu e agora você fala, nossa, como é que eu nunca vi? Então é normal, a gente acaba não se apegando à parte poética da coisa, só na parte instrumental, ou pela zoeira da música, pela onda que ela traz, dificilmente a gente percebe o significado real delas. É normal, infelizmente. Porque o The Old File é uma banda, na realidade, britânica, né? Ela não é americana. Né? Ela fez desse álbum, que tem até Sailors on Souls, se não me engano, e eles fizeram mirando praticamente no mercado americano. Então, eu não sei se é só comigo, ou vocês também têm essa percepção, mas parece que a música americana ela é muito mais apelativa do que o europeu. Então, justamente porque o europeu tem essa coisa de ser mais conservador, então acaba tendo mais metáforas que disfarçam. Metáforas, exatamente. E tal. Sim. Não, e umas coisas assim, só para complementar, né? Porque inclusive, eu tenho assumindo a seguinte opinião, que eu não acho que o rock foi tão transgressor assim, né? Foi transgressor, sim, em algumas coisas, mas em muitas não foi. Uma dessas foi essas letras que falam a respeito, principalmente da sexualidade, porque como a gente está falando de uma época, né, pós-libertação sexual lá na década de 60, 70, anos 80 é uma consequência disso, né? Exatamente. Então, o povo achava que fazer essas músicas falando sobre traição, sobre usar essas relações escondidas, né, sobre o famoso sexo casual, era algo descolado, era algo revolucionário para a época. E hoje em dia, a gente olhando isso, a gente sabe tanto que isso só apenas reforça, né, a misoginia, principalmente, o patriarcado na cena do rock. Então, assim, não tem nada de transgressor esses tipos de música. Exatamente. Eu penso assim, né? Que nem eu falei no início, todo comportamento tem um motivo, tem um porquê. Sim. Então, eu gosto muito, né, da cena nos 80, eu gosto de analisar não só questão musical, questão visual, moda, eu gosto tudo no âmbito geral que envolve anos 80, eu gosto bastante. Mas a parte comportamental sempre me chamou muita atenção. Eu ficava pensando por que aquele exagero todo, aquela androgenia de uma certa forma, que mesmo sendo as letras sendo um pouco apelativas, a gente tem bandas ali, como pegar o próprio Motley Crue, né? E venhamos e convenhamos, é totalmente escrachado na cara e na lata, né? Falando de sexo, drogas e rock and roll.
Mas é que nem eu falei, às vezes eu prefiro a coisa escrachada do que aquela coisa de, ai, passar pano e, mas, né, pra parecer ficar aquela coisa é ou não é. Então escracha de uma vez e leve como um personagem. A gente pensando hoje em dia, a gente hoje, como na década, né, hoje em 2020, né, 2022, a gente pensando isso, olhando, né, na frente, né. Naquela época, o que acontecia? Eu gosto de pensar nessa questão toda, desse contexto comportamental. Tudo que acontece dentro de uma certa época é consequência de uma outra época. Sim. As coisas aconteceram, anos 80, o que aconteceu antes? O que a gente tem, por exemplo, o que causou, porque, apesar de ter aquelas letras um pouco, né, letras machistas, eles se vestiam como mulheres. E de uma certa forma, eu acho isso muito massa. Se vestiam como mulheres, mas eram heterossexuais. Isso é muito importante. Exatamente. Porque se fosse um cara gay lá sumido no meio, não, de jeito nenhum. Não, a gente se veste como mulher, mas peraí, só vou pegar as mulheres. Homem aqui não tem vez. Então é uma coisa totalmente embranquecida, porque você não tinha artistas negros em relevância nesse hard rock, no metal. E heterossexual, tira do Rob Halford, que pra mim é um herói pra caralho, porque o que esse cara não passou nessa época, principalmente, né? Mas era uma coisa totalmente heterossexual e branca. Era isso, os caras. Então era muito problemático. Eu adoro essas bandas, eu adoro hard rock, glam metal e tudo mais, mas não tem como negar que era muito problemático. E era hipócrita também. Totalmente hipócrita. Exatamente. Sim, essa hipocrisia também acontecia, né? Porque esses caras eram reprimidos lá na década de 50 por conta do cristianismo, principalmente, por causa do cristianismo, e aí eles achavam que se vestir de mulher, cantar essas músicas, estava sendo revolucionário. Porque você pega o ano 70, desculpa, só para complementar esse ponto. No ano 70 você pega lá o Iggy Pop, todo mundo sabe que ele pegava os caras. O Lou Reed também pegava os caras, David Bowie. E por que chegou nos anos 80 todo mundo era hétero? O que aconteceu, gente? Na verdade, o que eu ia falar não era nem questão do New York Dolls, né? Essa androgenia toda dos anos 80 não começou ali, né? Começou já na década de 70 já. A gente tem The New York Dolls, o próprio Sweet, Slade. Já tinha aquela androgenia, David Bowie. Né? Então já tinha toda aquela questão andrógena que eles sofreram preconceito pra caralho pelo jeito que eles se vestiam. Nos anos 80 isso parece que começou a ser um pouco mais normal, entre aspas, apesar de eu ter conhecido meus que viveram nessa época, que gostavam do estilo, se vestiam no estilo, sofriam preconceito também, achavam que eles eram gay e tal, mas começou a ter uma certa aceitação, entre aspas. Né? Então, eu quero chegar, tem toda uma questão comportamental. Se a gente pegar essas bandas dos anos 80, Motley Crue, Poison, próprio Warrant, são bandas que geralmente vêm do interior ali dos Estados Unidos. Então, que a gente tem aquela visão do interior, aqueles pais super conservadores, ou então muitos deles não foram nem criados pelos pais, foram abandonados, foram criados por tios. Porque pai morreu na Guerra do Vietnã. Qual o fato que tinha um pouco antes dos anos 80 que foi uma baita de uma... que deixou uma baita de uma consequência não só econômica, mas consequências comportamentais que eu acho muito pior. Eu penso que consequências comportamentais psicológicas são muito piores do que economia e qualquer outra coisa, porque quando você está com psicológico legal, o comportamento tá legal, as coisas começam a fluir, né? Então, eu acho que consequências comportamentais são muito piores. Então, o que acontece? A gente tinha um pouquinho antes da década de 80. Qual foi um dos fatos que mais... um dos acontecimentos que mais marcaram o mundo? Guerra do Vietnã. Foi a primeira coisa que eu pensei. Foram quase o quê? De 55, né? Até 75. Então, 55, 65, 75. 20 anos de guerra, gente. E foi uma guerra que deixou muita consequência, né? Então, assim, geralmente, os pais dele... É só pegar aquela música do Creedence, a Fortnite Sun lá, que ele fala, né? Eu não sou filho da fortuna. Tipo, ele vai pra guerra porque não tem pai rico, é basicamente isso. Exatamente. Ou seja, só morreu quem era pobre e não podia fugir da guerra. Então, eles são Com filhos. isso, um monte de gente ficou órfão. Exatamente. Muitos deles foram criados por tios. Inclusive, não lembro a história de quem que era,
que acho que foi, comecei a ler o livro, não terminei por questão de tempo, que é o do próprio Van Halen, Sam Hagar. Ele teve uma infância que, nossa senhora, eu nem terminei de ler o livro ainda, só ali já é uma tristeza. O pai dele era super agressivo, ele queria que ele lutasse boxe, fosse agressivo, o pai dele era super agressivo, bebia pra caramba. Então, o que vai acontecer? Se você é criado por pessoas assim, a consequência é que os filhos também vão ser assim, ter o mesmo tipo de comportamento. Então é E tudo uma eles questão, não é não, uma coisa você aceitar o machismo, aceitar aquele comportamento e entender. Eu Claro, quero entender óbvio. o motivo do que estava se Até para isso passando não se ali. repetir de alguma forma. Tem que Exatamente. compreender mesmo. Eu acho que agora vou falar, mas eu acho que essa questão de essa transgressão que tinha na época tinha que acontecer. Eu acho que a história é cíclica, eu acho que o ser humano está em evolução. Se hoje a gente consegue refletir que hoje isso está errado, é porque a gente É evoluiu, porque aconteceu antes, que claro. aconteceu antes. Então, aquilo naquela época, o que era normal, para eles, porque eles eram normal aquele tipo de comportamento. Até como se a gente pegar, naquela época começou já a ter nas mulheres aquela, apesar, eu já tenho uma outra visão, eles usavam, as mulheres usavam, mas elas também estavam sujeitas, né, queria dizer, estavam sujeitas, elas aceitavam porque elas também gostavam desse tipo de vida, de ser grupo. Para mim é totalmente Porque era uma ok. liberdade que elas não tinham Que antes. elas não tiveram, que as mães, É os certo? pais, Talvez certo, não, claro. Mas é uma realidade, claro. sim, né? a própria Pamela Debais fala muito disso, né? Toda entrevista que ela vai falar, ela sempre cita que ali era o ambiente de liberdade dela, que ela que escolhia os Exatamente. caras, então ela achava que ela que estava no controle. Sim. Eu não julgo errado, eu vou dizer não. Então, se eles podem também se divertir, elas também podiam. Ah, por que eles podem pegar vários e elas não podem pegar vários? Só que daí a fama, né? Que a mulher é o quê? É a galinha né, do negócio todo, né? Que é ela que, né? Enfim, naquela época tinha aquele pensamento, né? Vamos ser bem sinceros. Ainda hoje ainda tem um pouco, né? Mas hoje a gente sabe que está mudando um pouquinho esse pensamento. Mas aí também eu estava pensando, peguei uma referência, aquela. Nessa época, nos anos 80, as mulheres já tinham passado por revoluções feministas. Então, elas já estavam com aquela coisa, elas sabiam que elas podiam ter a liberdade de curtir também igual eles, de uma certa forma. Sim. Né? E o que acontece? O machismo não é só para homem, é para mulher também. Porque às vezes o machismo não é. Tem mulher que ela aceita ser machista. Mas onde eu quero chegar? Tem um seriado que eu gosto bastante, que é aquela Anne with an Sei qual A. é. E eles abordam um tema chamado tema do machismo, né? Então, se naquela época as mulheres já aceitavam que elas podiam ter liberdade, podiam fazer o que elas quisessem, naquela década, na época, vamos dizer assim, que época que se passa Anne with an A? Agora não fugiu. Mas acho que é o quê? 1900 e 1800 e alguma coisa, né? Naquela época ainda estava começando, estamos falando isso já de Europa, né? Que tudo que aconteceu na Europa, depois para os Estados Unidos, depois vem para a América, né? América do Sul, aquela coisa, né? Então a gente ainda está um pouco atrasado, vamos dizer assim, em questão de contexto histórico, que eu quero dizer, Uhum. comportamental de evolução, vamos dizer assim. Naquela época, eu tenho que lembrar aqui em que época que se passava esse seriado. Se não me engano, é 1800 e alguma coisa. E se passa Eu na Europa. nunca assisti. Uhum. Também não. E se Mas passa eu na sei qual Europa. é. Passa entre 1876 e 1881. E naquela época já se começavam as mulheres a querer flertar com o feminismo. Mas o que acontecia? Tinham algumas reuniões, dentro do seriado fala isso, que algumas mulheres já queriam, já começando a saber o que era o feminismo e já começaram a ter interesse em entrar numa faculdade. Porque na época, né, só homem podia entrar, né? E só que acontece nesse seriado. Tem mulheres que não aceitavam, que não. Isso não pode, a gente não pode ter esse tipo de É, pensamento. reprodução, né? Mas assim, Reprodução do machismo. a gente olha isso hoje, nossa, que absurdo, né? Mas não tem como. É aquela coisa, você não sente falta daquilo que não existe. Entendeu? Sim.
Então, naquela época, a gente olha assim, mas que absurdo, elas não... Tinham mulheres que não queriam realmente entrar numa faculdade, não queriam, não tinha esse interesse intelectual, né, de poder, né, exercer o seu poder de liberdade. Que não queriam, que achavam que isso era errado, até por questão de igreja, né, também. Com Então, certeza. a gente olha isso hoje e mas absurdo, ai que absurdo, elas queriam ficar dentro de casa, só reprodução, não pensavam em... Não é, gente, é porque não tem como você sentir falta daquilo que você não conhece. Então, Sim, a gente vai entendendo que é tudo uma questão de processo. Quando começam uma ou outra, começa a ter uma liberdade, saber que pode... naquela época, eu acredito que foi assim, né? Fulana entrou na faculdade, daí conta para outra, vai contando, vai contando, vai contando. Oh, mas será que é uma experiência legal? Aí que começou o negócio todo, a coisa é gradativa. Né? Então, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E olha o tempo que demorou. 1980, a gente está falando de 1970, que começou já até uma certa mulher ter um pouco mais de, né, de liberdade, vamos dizer assim. Então, eu acredito que é tudo uma questão. Basicamente das mulheres poderem fazer aquilo que os homens já faziam há muito tempo, que é cair na farra, que é beber, que é, sim, né, ser solteira, que é não ter filho, enfim. Ainda tem um pouco desse pensamento, achar que a gente tem que ter filho, ainda tem. Né? Mas acho que está mudando um pouquinho. Dizer que não é todo mundo que é assim, não são todos que são assim hoje em dia, graças a Deus. Mas é porque hoje a gente sabe que, né, porque a gente já sentiu o gosto da liberdade e a gente conhece pessoas, né, mulheres que têm esse gosto da liberdade, então a gente quer ter essa liberdade também. Então é mais fácil. Então, é uma questão, né, de tempo, né? Então, por que também eu falo isso? Porque eu gosto de fazer essa questão de análise da música me baseando no que estava se passando na época. Então, eu me baseio justamente porque tem esse livro aqui, ó, 1001 discos para se ouvir antes de morrer. É um livro que eu digo que não é um livro de leitura. Você pegar, vou ler ele. É um livro de consulta, né? Às vezes dá quero ver uns discos aqui da década de 70. Aí você olha ali. E é legal que justamente o que me fez despertar a procurar mais o contexto histórico, comportamental, é porque cada década que ele mostra aqui, ele vai te contar o fato histórico que aconteceu na época. Então, como eu adoro anos 80, por exemplo, na década de 80, o que ele vai me falar aqui? O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui. Década de 80. 1970, que, por exemplo, as tropas dos Estados Unidos deixam o Vietnã. Então, aquilo que eu já tinha falado, a consequência da guerra, né? Então, obviamente, deixar, foi questão econômica, economia em baixa, questões psicológicas, totalmente traumatizados, perderam os pais. O que vai acontecer na década de 80? Eles vão querer extravasar. Vai festejar. Vai festejar. Então, é tudo uma questão de Mais ou menos o processo. que teve aqui no Brasil, né? Quando a ditadura aqui acabou de vez. sim. Olha o horror que foi nos anos 90. A televisão, o que tinha televisão, o que a gente começou a ter de música. Só gente Porque nua. isso, porque é isso. A gente ficou livre, a gente comemora. Da Sim, nossa forma. Cada um tem sua forma, mas é isso. Lá foi antes. sim. Então, né, é o que eu falo, né? Não é aceitar o machismo, mas é entender que todo comportamento tem um porquê. Né? Então, por isso Sim. que eu gosto desse livro, que justamente ele me abriu a mente para pensar mais nessa questão de contexto histórico que estava se passando na época. Né? Então, acho que eu já falei bastante. Camila. Englobando tudo isso que vocês duas falaram, eu peguei uma banda que, por mais que muita gente diga que é uma sátira, que é algo que não é para ser levado tão a sério, eu acho que não é bem assim e dá pra gente repensar aqui algumas coisas, o que realmente tem coisa errada. Enfim, a banda que eu escolhi é Steel Panther. Você fala, nossa, mas Steel Panther não é uma banda para ser levada a sério. Será que não? Vamos, para quem não conhece a banda, eu vou explicar rapidamente o que ela é e por que é uma banda considerada uma sátira, né? Basicamente, o Chupenter sempre foi uma banda que foi considerada muito sexista, é muito machista, por sempre levar mulheres ao palco. Ah, mas é comédia, eles levam lá para satirizar os anos 80, né? Satirizar, sei lá, Poison, Motley Crue, Guns, enfim, então essa banda dos anos 80. E
Tá, mas qual que é o limite para o humor, né? A gente já sabe hoje em dia que a gente não pode ferir ninguém especificamente ou alguma minoria, mas no geral, se a pessoa que é o alvo daquele humor se sentir ofendido, já não é mais humor, já tá errado e não é legal, né? O Steel Panther, ele é uma banda que, quando eu conheci, como eu não tenho noção, né, de inglês, eu não consigo ler um texto, já uma música e já identificar, então eu demorei muito tempo não muito tempo, alguns meses para saber qual que era realmente a da banda, né? Mas eu já era adolescente, também não tinha muita noção sobre certas coisas, então não me incomodou tanto na época. Mas assim, a banda, eu acho a banda muito boa, de verdade. O instrumental deles eu acho sensacional. E a banda tem membros que são muito bons mesmo. O próprio Michael Starr, que é o vocalista, cara, ele canta muito. Eu acho ele um puta vocalista mesmo. E ele já era conhecido ali no underground quando ele formou a banda, que a banda foi formada em 2000, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou seja, aquele meio já que o hard rock já era já famoso. E ele já até participou, fez uma pontinha no filme Rockstar, né, que é um filme, inclusive, que conta a história dos anos 80, que seria como se fosse Judas Priest, mas não pode ser exatamente Judas Priest, enfim, fica a recomendação para esse filme, para quem nunca viu. O guitarrista também, ele é muito foda, o Satchel, ele já tocou com o Rob Halford, inclusive, quando ele teve o trabalho solo, né, que foi o Fight, o Satchel tocou com ele, também era parceiro do Paul Gilbert, que é do Mr. Big, que para mim o Paul Gilbert é um guitarrista também fudido, super subestimado, inclusive. O baterista, o Ray Luzier, que também já tocou com o David Lee Roth, quando ele teve carreira solo, aí depois ele saiu do Steel Panther, agora tá no Korn, ou seja, é um cara que tem muito renome e tudo mais. Então, tipo, a banda tem membros experientes, né? E escolheram ir para esse lado de fazer piada, né? Com algo dos anos 80. Beleza, eu acho que é interessante, acho que funciona se eles tivessem feito de uma coisa certa. O visual deles é bem carregado, né? Tipo, calça apertada, oncinha. Todos eles usam peruca de cabelo grande, menos o do vocalista. Tanto que eles usam até uma bandana aqui que acho que é pra segurar a peruca. Então é um visual assim bem toscão, mas é bacana, né, e tal. E aí, qual que é o lance? Eu acho que se eles tivessem... Eu vou citar uma música que eu acho interessante a temática dela, que é do álbum Heavy Metal Rules, que é de 2019, ou seja, uma música bem recente, que a música se chama All I Wanna Do Is Fuck Myself Tonight. Eu acho que a letra, ela mostra bem a sátira que todo mundo fala que eles queriam trazer, né? Que basicamente ele é um cara, o eu lírico, né, da música é um cara super narcisista, que ele fala que ele prefere transar com ele mesmo do que com a mulher, mesmo sendo uma gostosona, mas ele é muito melhor, porque ele tem um batom melhor, ele tem o delineado melhor, ele fica preocupado em fazer cirurgias plásticas, tratamento de pele, prótese na bunda e tal. E a gente vê que muitos caras dos anos 80 são assim, o Bret Michaels, o Sebastian Bach, sabe? Então tem realmente uma sátira. É uma letra bem pesada, como todas do Steel Panther, mas assim, eu vejo de fato uma sátira ali, sabe? Eu acho que dá certo. Então, se eles tivessem seguido as suas músicas nessa linha, eu acho que seria uma banda respeitável, sabe? Mas assim, se a gente for para outras faixas deles, a gente vê que tem ali uma escrotidão que eu acho que é desnecessária, sabe? A gente pega faixas como, por exemplo, tem o álbum dele de 2009, que 2009 já faz bastante tempo, eu concordo, 2009 poucas pessoas comentavam sobre esses assuntos, né? Não era um assunto tão retratado, mas todas essas músicas que eu vou falar agora, eles continuam tocando em seus shows até hoje, né? Que é o álbum Feel the Steel. E uma das músicas é Asian Hooker, que eu acho assim uma letra extremamente podre, sabe? É pura xenofobia, vários conceitos extremamente rasos ali sobre asiáticos e tal. Basicamente que ele tá falando que foi para lá, para Ásia, então ele fala Japão, China, Coreia, enfim. Então é aquela coisa de juntar tudo num só balaio, né? Que aí
pegou uma DST da prostituta, enfim, é uma letra muito podre, de verdade, eu acho ridículo. E fora que é aquela coisa constante de sempre chamar a mulher de puta, de vaga. Eu posso falar palavrão nesse vídeo? Se não puder, a gente faz Faz uma um edição, eu também falei. É do Pi. mas, enfim, é sempre isso, de sempre chamar a mulher de vagabunda em todas as letras, então é uma coisa que cansa um pouco, sabe? E acho que a pior, na verdade nem pior, né? Tem outras aqui também na lista, mas enfim, tem uma outra também que é horrorosa, que é do mesmo disco, tá? É um compilado de horror esse disco. Que é a Fat Girl, que eu acho que ela realmente tem uma das letras mais grotescas. Beleza, que em 2009 ninguém se importava com gordofobia e todas essas coisas estéticas, mas como eu falei, é uma letra que até hoje eles tocam nos shows que eles fazem, né? Eu não quero falar muito sobre a letra porque ela é realmente muito ofensiva, eu não quero despertar muitos gatilhos em quem estiver assistindo e tiver problemas com o próprio corpo, sabe? Mas eu acho que é legal mencionar que o AC/DC tem uma música um pouco na temática, que é, eu não sei pronunciar, Walora Rose, acho que é assim que se fala, né? Que é sobre um cara que gosta de uma mulher gordinha. Mas assim, a letra não é ofensiva, ele só tá falando que gosta de uma mulher que é gorda e tudo mais. Só que a do Steel Panther já é no sentido de trazer uma ridicularização pra mulher. Né? Sabe? Demais. Fora que, além do clipe, que eu acho um total absurdo, né? Que eles basicamente levaram um cara gordo de uma forma bem ridicularizadora mesmo, né? O visual, que é uma roupa de oncinha, mas parece até uma mulher das cavernas, tipo, meio Flintstones, sabe? A letra é um amontoado de piadas com comida, com a parte do corpo, e eles fazem uma piada que eu acho que é muito grotesca no refrão, que acho que poucas pessoas conseguem entender, porque é uma expressão de lá, dos Estados Unidos, que é Darsh Blows, que é uma expressão que tem várias coisas, mas no geral é a mesma coisa, que é ou o sentido da baleia quando ela espirra água para cima, né? E, tipo, espirra assim, água pelo aquele buraquinho, ou então é quando um vulcão vai entrar em erupção. Então, tipo, o fato de ter isso no refrão já mostra como tá realmente ridicularizando. Porque o clipe ele fala que ama aquela mulher e tal, mas a gente sabe que na verdade não, é só pra fazer aquela piada de sempre. Aí tem esse lance já da frase, né, que já é uma coisa totalmente ofensiva. E aí a gente fala, mas é só piada, mas a banda só tá, né, fazendo humor e tal. Mas aí, gente, assim, apesar de tudo, essas coisas influenciam as pessoas, sabe? Ainda mais que é uma coisa atual. Eu tava olhando os comentários no YouTube do vídeo, os comentários recentes, e tem alguns horrores ali, como, por exemplo, tinha uma pessoa que comentou, né? Eu costumo pensar que essa banda era ruim e atrasada para uma banda farofa, mas a forma como o movimento do body positive, né? Daquele movimento sobre a estação do corpo, mas a forma como o movimento body positive está indo, essa música nunca foi tão relevante. Ou seja, né? Acho que eu não preciso nem explicar o absurdo que é essa frase. Então, assim, eu convido quem quiser, quem achar que eu estou exagerando, ver os comentários recentes desse vídeo pra vocês verem como tem muita coisa ofensiva. Tem outros comentários, mas eu achei melhor só falar isso que era, assim, o menos pior. Então, músicas influenciam as pessoas, sabe? Eu acho que a banda, além de ter feito... Tudo bem, fez 2009, beleza. Faz tempo, pode ter se arrependido. Mas é uma música que ainda continua sendo tocada nos shows até hoje, né? No mesmo disco tem uma outra música chamada Turn Out the Lights, que assim, eu acho que é tão terrível quanto a Fat Girl. Não vou nem citar muito, porque é terrível. Mas basicamente ele tá comparando ele tá comparando a mulher que ele tá pegando com um animal de zoológico, assim. Então é realmente terrível, sabe? Não é. Cara, eu não consigo imaginar o que isso tem a ver com satirizar os anos 80, sabe? Não tem sentido, sabe? E tem uma outra que eu acho que, na verdade, eu acho que essa realmente é a pior, porque brinca com pedofilia. Brinca no sentido, né, bem horrível, mas realmente brinca. Porque a forma como ele descreve a garota, infantilizando ela, falando que seus pais estão lá procurando por ela no estacionamento, que ela tá no ônibus de viagem da banda, né?
fazendo lá um boquete pro cara e tal. E aí a forma como ele descreve, falando que ela tem aparelho nos dentes, que o pai tá esperando ela no estacionamento e que a mãe deve estar preocupada. Então, claramente é uma menor de idade, é uma criança, sabe? E também faz piadas com DST. Então, assim, eu acho que é péssimo, sabe? Eu acho que não tem um tom muito legal. E, mais uma vez, é mais uma música que eles também continuam cantando em seus shows. Eu acho que se eles até fizessem... A banda é muito boa, né? Se eles não fizessem toda essa coisa ridícula, ia ser uma baita de uma banda, entendeu? Esse mesmo álbum tem a Eyes of a Panther, que eu acho que é uma música sensacional. Ela tá totalmente besta, não tem nada no sentido sexual, nada no sentido ofensivo, é uma puta música, sabe? Então não tem necessidade disso. Sim. Nenhuma, assim. Eu acho que isso acaba manchando mais ainda. Tipo assim, os anos 80 já não tem uma fama muito boa. Aí os caras vão lá e ridicularizam mais ainda, entendeu? Eu, particularmente, não gosto também de Steel Panther, acho muito caricato. Eu acho que acaba se tornando... É cansativo. As letras são todas iguais. Sempre a mulher é a vagabunda forçado. e chupa aqui e não sei o que ali, sabe? Não, como eu falei, se tivessem pego aquela primeira música que eu falei, que ele satiriza o sentido da vaidade do cara, né? De fato, gente, todos os caras dos anos 80 são assim, são preocupadíssimos com a aparência num sentido ridículo, beleza. Mas não é isso que eles fazem com as outras faixas, né? E aí, além desse lance de sempre se repetir, na parte de sempre estar sendo misógino pra caramba, porque, nossa, é absurdamente misógino, tem uma polêmica mais recente da banda que eu acho que é muito importante citar, porque isso é bem recente e mostra como eles são realmente idiotas na vida real. Não é um personagem, tipo, sabe, tal. Realmente, né? Eles são assim. Só na música a gente ainda meio que fica... Né, passar pano, né? A gente fica, ok, é passável, vamos dizer assim, passável, mas não é só um personagem, mas não é isso, sabe? Recentemente, isso foi em 2018, o Satchel, que é o guitarrista, lembrando que ele realmente toca muito bem, mas ele é um grande idiota, eles lançou um pedal com a assinatura da banda, com a assinatura dele, né, e da banda, chamada Pussy Melter, que seria tipo um derretedor de pepecas, né? A empresa responsável por fazer mesmo o pedal é a TC Electronic. E ela que fez a divulgação do produto e tudo mais, quando ele começou a viralizar. Uma banda chamada Braids, que inclusive a banda, se eu não me engano, é um trio, são 2 caras e uma moça na guitarra. Essa banda postou no Twitter a descrição do produto, falando que estava indignada, ela com uma guitarrista mulher, vê um pedal com esse nome, né, e fez uma petição para retirar esse produto do mercado. A descrição do produto é exatamente essa aqui que eu vou ler agora. Quer causar um impacto físico em seu público com um tom de delay épico? Então a Satchel te ajuda. Quando nos encontramos com o humilde guitarrista do Steel Panther, ele tinha apenas uma condição, que o tom fosse tão úmido quanto as senhoras da primeira fila. Com Pussy Melter é exatamente isso que você obtém, um tom de delay que combina perfeitamente com o tom de chumbo do heavy metal, ao mesmo tempo em que garante que o zelador não vá para casa mais cedo, né? Porque ele vai ficar limpando o chão porque derreteu ali. Então, se os solos de guitarra glam rock e sinais de piso molhado são sua ideia de diversão, então Pussy Melter para flashback delay é definitivamente o Tony Print para você. É coisas lá da empresa, né? Sei lá, não toco guitarra, mas enfim. E aí a moça da banda escreveu na petição, né? Exatamente isso que eu vou ler, que eu acho que acrescenta demais nisso que a gente tá falando aqui. Que basicamente esse produto, né? A descrição que a TC Electronic colocou lá promove ideias de que o mundo da guitarra só tem homens, basicamente o que a Karen tinha falado antes, né? Só tem homens heterossexuais e o marketing tem que ser direcionado para esses homens, ou seja, não existem mulheres que tocam guitarra, vai ser uma coisa totalmente heterocis, né? E que esses homens vão decidir usar a sua influência musical para manipular sexualmente seus fãs. Tipo, a pessoa não vai estar lá porque gosta do som, vai estar lá porque vai estar, sei lá, com tesão, sabe? Então tudo fica nesse meio sexual e sexista e tudo mais. Nem precisavam explorar, eles tinham condições de explorar muito outras coisas da música, eles mandam muito bem.
Eles poderiam fazer um pedal tão engraçado, com piadas dos anos 80, de tanta coisa ali que podia ser dito, sabe? Você vê como eles Fazer são... um pedal com o formato palmo, que é bom, não faz. Ver como eles são rasos, né? Eles não são criativos, né? E aí vale mencionar que a banda, que compartilhou isso no Twitter, recebeu mensagens de ódio extremamente machista e sexista. Eu cheguei a ler, uma das mensagens é, tipo, bem escroto e ameaça a integridade física também e tudo mais. Então isso já mostra como é o público que consome esse tipo de música, né? Isso é extremamente preocupante. E aí, claro, né, a TC Electronic retirou o produto, falou que, a gente desculpa por todo mundo que se sentiu ofendido e tudo mais, mas não adianta nada que esse produto está sendo vendido no site do Steel Panther atualmente, enfim. E aí, para mostrar como toda essa situação é muito problemática, uma das pessoas que apoiou o Satchel e o Steel Panther nisso tudo foi o Chris Kael, do Five Finger Death Punk, que é uma banda que é metida em polêmica, que um dos membros já agrediu uma mulher um tempo atrás, faz pouquíssimo tempo, tem, né? E há pouquíssimo tempo também, agora na pandemia, lançaram uma música que tinha um clipe que era negacionista. Então, assim, não é uma galera muito legal nesse meio, né? sabe? Aí fica difícil, né, querer gostar. E uma outra coisa que mostra mais ainda como, cara, sério, não dá, velho, esse tipo de não dá. Recentemente, o baixista, o Lexi Fox, ele saiu da banda, né? Todo mundo ficou, nossa, porque o cara era membro fundador e tal. Ele não tinha nome antes de ir pra banda, então todo mundo ficou bem surpreso que ele saiu, enfim. E aí abriu vagas pra baixista do Steel Panther, né? Aí o Satchel foi no podcast recentemente conversar sobre a banda e tudo mais, comentou sobre a saída do Lex. E aí o entrevistador questionou se nesse momento não seria uma boa ideia chamar talvez uma mulher pra banda, até pra tentar talvez diminuir essa coisa desse machismo, né? Esse sexismo das letras e tudo mais. E cara, sério, olha isso, não, sério, é um absurdo. O Satchel falou o seguinte, né, que ele não sabe sobre essa coisa toda de misoginia da banda, mas se tivermos uma garota na banda, eu adoraria poder transar com ela enquanto eu não pudesse transar com outra pessoa. Então isso seria muito legal. Aí, e também se ela entrasse pra banda, o primeiro teste que ela deveria fazer seria chupar o dele. Entendi. Aí o apresentador, né, do podcast disse que isso, ele deveria fazer isso tanto com os homens quanto com as mulheres, né? Porque deveria ser um tratamento igual. E aí ele ainda finalizou falando que não faremos isso com homens e mulheres, né? Tratamento igual, porque isso seria sexista da minha parte. Ou seja, ainda fez piada com o sexismo no geral, sabe? Então, assim... É difícil, né? Engolir, né, cara? Não dá pra defender, cara, não dá, porque ele poderia ter feito uma resposta, tipo, bacana, né, tipo, pô, teve um movimento Me Too, que, tipo, todo mundo começou a abrir os olhos, né, com relação a tudo isso, e, tipo, dá pra ser uma banda de comédia. Gente, vê o Wig One, cara, o Wig One é uma banda totalmente escrachada, sabe, usam também o visual nos 80, tiram sarro também nas letras, só que você não vê esse machismo nas letras, é um bagulho... Esqueci o nome agora, de filme ainda, fez o Escola de Rock. Sempre esqueço o nome dele, gente. Sim, que é do Jack Black, né? Então, dá pra fazer, gente. Precisa é muito fácil, coisa, sabe? É polemizar, entendeu? Porque E é estranho, porque os caras tocam muito bem, sabe? Eles poderiam ser uma banda respeitável. Eles preferem ir pro lado de comédia, beleza. Talvez porque vende mais. Dá pra fazer. Porque tem polêmica. Mas se vê é porque tem nego que consome, né? Que nem eu falei. Mas é isso. Se o negócio tá rodando é porque tá dando, porque alguém tá comprando, tá consumindo aquela porcaria, né? Então... Sim, então, assim, a banda aqui promove misoginia pra caralho, promove xenofobia, promove ridicularização de corpos de mulheres, né? Tanto, tipo, no sentido de gordofobia, quanto em outros, sabe? Então, assim... Vem falar mal do mulheres racializadas também... As mulheres racializadas também é motivo de piada, né? Pedofilia naquela letra. Então, assim, cara, não dá, velho. Não tem como defender, sabe? É fazer isso naquela época em que aquele pensamento era era normal, entre aspas, porque era um contexto diferente. Mas hoje em dia a gente sabe que isso está errado, entendeu? Então fazer para ser o errado, é ser para ser aquele cara do outro lado lá. Porque hoje em dia tem internet, então
as pessoas se A ofendem muito discussão mais rápido. existe. Sim. Assim, eu sempre gosto de, tipo... eu tenho uma piada, né? Que eu sempre gosto de falar mal de Motley Crue. Então, eu adoro Motley Crue, gente. Também Mas, adoro. tipo, eu sempre falo... Não, os caras realmente eram uns lixos. Mas, assim, talvez sejam até hoje. Talvez sejam até hoje. Não sei, não estou lá no dia a dia deles pra saber, sabe? Mas, assim, eram comportamentos que foram, né? Nos anos 80, 90. Que atualmente a gente já sabe que são extremamente questionáveis. Só que, assim, a banda pegar toda essa temática... Que é e fazer uma banda de não comédia, né, no sentido de sátira, que poderia ter um conteúdo tão rico ali, tem tanta coisa que eles podem trazer, mas prefere se aprofundar em apenas ridicularizar a mulher, então não dá, cara, não tem meu respeito, não tem como, não tem como. Ridicularizar homem, eles não ridicularizam, né? Exato, pois é. Aí pode. Aí vai uma banda de mulher ridicularizar homem. Aí a polêmica... Nossa, que absurdo. Nossa, aí, Aí é o chororô absurdo. da machaiada é infinito. Enfim, não, eu acho muito, eu sinceramente eu acho esses caras, além dessa questão aí de serem misóginos demais, eles são burros, eles são os caras burros mesmo. São Os burros. Não caras que foram não eles que pensam. fizeram show na pandemia? Foi Então, uma das bandas. mais um motivo Então não dá, cara. pra não gostar, entendeu? Não, os caras realmente tem como. assim, é tão idiota, os caras que deve ter alguma questão aí no cérebro, sei lá, assim, de... Como é que eu posso dizer? Eu não entendo o que Assim, se eles passa na acham cabeça. eu não sei o que passa na cabeça nessa questão assim deles achar que fazer piada misógina ainda é algo Engraçado. engraçado. No meio assim. deles né? No meio deles é. Até, eu não comentei, mas o podcaster, né? O dono do podcast que o Satya falou isso, ele tava rindo junto, tá? Ele não tava achando Então. esquisito. Nossa. Então, assim, o meio deles já é isso. Por isso que eles não vão mudar, porque tem um público. Porque vai ter gente no YouTube comentando. Mas eles são necessários hoje em dia, porque, né, as pessoas gordas estão se aceitando. Então, deixa eu pegar essa música aqui que tá chamando a mulher gorda de baleia. Então, é uma música super necessária. É esse o pensamento do público. Não, mas eu ia falar assim, esse negócio do que eles... Eu acho que o problema deles nessa questão do pensamento é porque eles com certeza foram criados nesse sistema, né? Assim como todos nós, só que ao invés de progredir, de evoluir, resolveram permanecer da mesma forma. Então, assim, é um problema que eu considero um problema muito grave, assim, essa questão Bastante. Eu não sei cognitiva como de... Deve ter processo a rodo. Eu não Deve, mas você deve dar risada, né? Né? Lá, mais um processo chegando. Pois é, eu quero ver daqui. Eu ainda, né, essa esperança. De repente, daqui a 10 anos, eu vou olhar para isso. Meu Deus, eu fazia isso, vergonha alheia, sabe? Será? Esperamos que sim, né? Eu sempre sim. Que um dia eles vão ficar velhos, vamos, né? Agora eles estão, né? Um dia vão ficar velhos. Na flor da idade. Um dia vão ficar velhos. Acho que ele já deve ter mais de 40 anos, não tem, Camila, por aí? No máximo 45. Acho que não passa disso, não. Eles são novos. Aí, ó. Mas eles vão ficar velhos um dia. Bom. E aí a casa vai cair, né? E assim, Eu acho que cai. isso me deixa um pouco sem esperança, porque a gente, por mais que tenha toda essa discussão, né, a gente vê que esses caras, a maioria dos caras realmente meio do rock, seja esses artistas ou fora do apenas os fãs, a maioria deles pensam dessa forma, infelizmente. Não querem evoluir, não quer fazer nada. Acha que tudo que foi ensinado é isso mesmo e é sobre isso, né? Engraçado porque tem até muitos caras que se dizem progressistas que vão nessa onda. Não querem mudar de jeito nenhum. Agora, não sei se é por uma questão de alguma questão de ego ou pela questão realmente do poder que o homem ainda tem na sociedade. Esses caras não ou talvez mudar, os dois. né? Os dois. Enfim. Tempos sombrios, né? Tempos sombrios. Então, mais alguma coisa para falar? Eu acho que a gente já soltou os cachorros que tinha que soltar. Eu, pelo menos... Fiquei um pouquinho mais aliviada. Muito obrigada por esse vídeo. Eu também. Precisava, algumas verdades têm que ser faladas, porque precisa ser citado, mas, né, vamos concluir aqui, então, né, que nem eu falei, né, a gente não está generalizando, nossa ideia aqui não é generalizar, dizer que todos os homens são machistas, que
É uma hipocrisia a gente falar isso, né? A gente sabe que dentro da nossa cena, dentro do meio do rock and roll, tem pessoas muito bacanas, muitos caras bacanas, que têm um pensamento bacana. Tem um movimento ótimo chegando aí da galera. Pessoas querem. Tem gente que tem muito menino da nossa cena que já é nosso parceiro de canal, né? O pessoal lá da Progland mesmo, por exemplo, são meninos com uma mente assim maravilhosa. Sim, que trazem reflexões boas, sabe? A gente vê que tem gente com certeza que tá aí, mas muitas dessas pessoas não têm o devido reconhecimento. Por Exatamente. Então, mas né? É o que não é interessante para a massa, né? A massa ainda lucra ainda muito com o machismo, infelizmente. Exatamente. Então, né? Acho que estamos chegando ao final, né? Quero agradecer novamente, Ellen, né? Seja bem-vinda novamente, né? Ao canal. Espero poder contar, né? Novamente com mais vídeos, né? Podem sim, pode chamar à vontade. Amei participar, foi um vídeo assim muito proveitoso. Eu também aprendi bastante como a gente falou coisa. aqui, né? A gente soltou os cachorros mesmo, mas é uma questão mais do desabafo, né? Sim. É importante a gente falar essas coisas. Aprendizado, né? A gente está aqui com um aprendizado, refletir. Então, quero agradecer Camila também, né? Já Eu é da agradeço. casa. E vem mais coisa bacana. Quero agradecer ao pessoal do Heavy Culture. Não esqueçam, né, de curtir, compartilhar nosso link, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube. Vou deixar o link do canal das meninas aqui também na descrição. E estamos aí e aguardem que tem mais coisa bacana vindo por aí. Então, agradeço. Então, abraço a todos aí. Tchau. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Que venham outros. Pode ter certeza. Com certeza.